Marquinhos, você tem alguma dúvida ou na sua cabeça o time está pronto aí para a estreia? Não, tá pronto. Na verdade, a partir do jogo treino, tiramos conclusões importantes para o jogo de estreia. Colocamos situações dentro do jogo treino que nos fez, né, realmente ter a noção para a equipe que inicia a competição. Mas vale lembrar que a foto do primeiro jogo nem sempre é, ou quase sempre não é, a foto do último jogo. Mas é importante começar bem e colocar aquilo que apresentou-se de melhor ao longo dessas 2 semanas aí para que tenhamos aí a competência de iniciar a Série B vencendo. Hoje o Londrina tem um elenco, de certa forma, experiente. Chegada do Dagoberto e de outros jogadores com grande experiência no futebol do Brasil. Uma estreia traz ansiedade, mesmo com um elenco experiente como o Londrina hoje? Sem dúvida, estreia em qualquer competição, contra qualquer adversário que seja, dentro ou fora de casa, traz essa ansiedade, até pelo fato do último jogo ter ocorrido há 2 semanas atrás, praticamente, né? Mas é um fator também que o próprio Boa, com certeza, vai estar tendo esse sentimento, né? Até porque eles também, se eu não me engano, há 2 semanas também foi a data do último jogo, o último compromisso deles. Mas acreditamos que o trabalho dessas 2 semanas foi muito proveitoso e isso tirou um pouco dessa ansiedade pelo fato de nos prepararmos bem, não para o jogo da estreia, né? Mas dermos um embasamento muito bom na questão física, na questão tática, para ao longo da Série B. Então a nossa preocupação não foi apenas com o jogo da estreia, e sim a competição que teremos pela frente de 38 rodadas. Né? Mira-se muito por ser jogo de estreia, mas vai lembrar que é uma competição de 38 rodadas e é claro que pretendemos iniciar diferente dos anos anteriores, buscando essa primeira vitória já na primeira rodada. Sobre os reforços, Marquinhos, o Sérgio até comentou que ele está fazendo um investimento acima do que ele vinha fazendo nos últimos anos, justamente buscando esse acesso. No seu serviço, junto com o elenco, você se sente mais pressionado justamente para buscar esse acesso nesse ano? Não, de maneira nenhuma. Eu vejo que a pressão pelo acesso do Londrina ela é contínua, né? Porque há 2 anos que vem batendo na trave, que faltaram poucos pontos para alcançar o acesso e nessa questão de elenco eu tenho só que agradecer a Deus porque em todas as instituições, os clubes que eu passei, sempre trabalhei com bons elencos, né? Com jogadores qualificados e que sempre apresentaram muita qualidade. Então não é diferente aqui no Londrina, né? Já vínhamos aí desde que eu cheguei com um elenco interessante e foi qualificado daquilo que precisamos para uma disputa de 38 rodadas, como é a dificuldade da Série B. Perguntamos para o Roberto, no primeiro momento, se você havia estudado o time do Boa e já passado informações de jogadores. Ele disse que sim, desde o término do Campeonato Paulista, a direção do Londrina está estudando o Boa Esporte. Onde o Londrina pode se aproveitar dos dados em que você coletou sobre a equipe adversária? Nosso departamento de análise de desempenho tem feito esse trabalho, né? Nós conseguimos ir assistir em loco o jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Mineiro, e apesar de terem praticamente acho que 11 contratações no término da competição, mas o padrão de jogo do Sidney ele permanece o mesmo, né? Então, jogando fora de casa, sabemos que vamos encontrar uma equipe muito bem postada defensivamente, aquilo que nós chamamos de ferrolho, né? Nós vamos ter que ter muita paciência para que consiga infiltrar as linhas defensivas da equipe do Boa. Vai ser um jogo de muita paciência. O gol pode acontecer no primeiro lance do primeiro minuto, como no último lance do último minuto de jogo. Então é um jogo de estreia que requer os cuidados necessários, entender que vai ter que ter um equilíbrio tático na questão do jogo e a postura nossa vai ter que ser muito incisiva. Então, vamos ter que ter um equilíbrio com a posse de bola, mas uma postura incisiva para que possamos aí estar buscando nesse jogo de estreia os 3 pontos que tem o mesmo valor da última rodada, da última partida da Série B. Marquinhos, com raríssima exceção, um jogo ou outro, você sempre trabalhou com 2 extremos, jogadores de velocidade de lado, e até por essa condição que provavelmente o adversário, essa a manutenção de esquema que você coloca em campo amanhã? As 2 semanas foram boas para que tivéssemos aí a análise do adversário e que pudéssemos trabalhar em relação a esse jogo de estreia, né? Mas sem perder a característica daquilo que nós já construímos desde a minha chegada para que
não perca aquilo que se iniciou como construção e formação de equipe. Por mais que os reforços chegassem ao término da competição paranaense, mas foi desenvolvido já um trabalho em que a equipe terminou numa crescente. Então nós não podemos perder aquilo que construímos do início. Então gradativamente a gente vai evoluir a equipe, os atletas vão ter a oportunidade de evolução também individual e dentro dessa evolução individual terão a oportunidade de adentrar a equipe, onde com certeza teremos uma equipe qualificada, forte para a disputa da Série B. No ataque do jogo treino, você faz quantas mudanças que você pode alterar daquele jogo com o Fluminense que começou? A gente usou bem o jogo treino para fazer análises, para identificar os jogadores que encontram-se no melhor estágio, né? Não só técnico, mas principalmente físico, até porque a gente sabe que atletas que acabaram chegando no nível de déficit físico por conta de estar treinando separado em suas equipes, né? Então, ou acabou ficando alguns dias parado e nós precisávamos recuperar essa questão física. Então, o jogo treino nos deu esse embasamento, foi uma oportunidade boa. Eu creio que apesar do resultado, era o que menos importava, nós conseguimos tirar as análises criteriosas para essa primeira formação de equipe frente ao Boa, né? E principalmente pela característica da equipe do Boa, nós vamos estar entrando com uma equipe muito competitiva, uma equipe com força, uma equipe com velocidade, para que possa, nessa primeira rodada, já trazer os 3 pontos, que seria de suma importância. Você pode citar quem você mexe, você troca ali? Não. No ataque você tinha a presença do Carlos Henrique, que era um jogador muito forte fisicamente falando. O Safira pode ser um substituto para ele de repente, ou você vê com uma equipe mais leve no ataque? O Safira, o Dalberto, o Keirson, né? Encontra-se o Keirson também num período de progresso físico também, né? Saindo de DM, partindo para agora na questão da transição. Então são jogadores que com características diferentes, na ausência do Carlos, atendem bem inicialmente daquilo que nós pensamos como plano de jogo, como modelo de jogo, pelas características individuais de cada um. Sobre o time do Boa, Marquinhos, tem 2 jogadores principalmente que passaram aqui no ano passado, que é o Gustavo Faladeiro e o França, que são jogadores de forte marcação. Tem alguma coisa, principalmente no seu sistema ofensivo, com jogadores mais rápidos, você vai tentar forçar isso para ter mais faltas próximo da área, por exemplo? A gente sabe que são jogadores que têm um poder de marcação muito bom, né? Mas como características, é um time muito, muito compacto, que joga com as linhas muito próximas. Então acho que a nossa maior preocupação em relação ofensiva vai ser essa, em transpor essas linhas de marcação do Boa. Enquanto a partida nós temos que estar também muito atentos na questão defensiva, né? Nós temos que atacar nos defendendo. Então tem que se ter esse equilíbrio, não achar que se lançar todo o time à frente e cair numa armadilha muito bem montada, né? Que possa vir aqui no Estádio do Café no sábado. Então nós temos que estar muito bem preparado, muito bem concentrado e aproveitar as oportunidades que pode, a partir de agora, dentro de uma Série B, não ser tantas como encontrava-se num cenário estadual, né? São equipes mais competitivas, equipes mais qualificadas e que nós temos que aproveitar muito bem as oportunidades criadas. Então a partir de agora tem que ser um time muito mais eficaz do que eficiente. Nós temos que aproveitar muito bem as poucas oportunidades que aparecerem na partida para que possamos aí sair à frente no placar. Sobre a Série B, esse ano tem muitos confrontos assim, difíceis, por exemplo, tem Fortaleza e Guarani, Atlético Goianiense e Criciúma, que são confrontos que tendem a ser muito difíceis durante a Série B. Como é que você faz um panorama desse campeonato que tende a ser um dos mais difíceis dos últimos anos? Nós fizemos uma análise, um estudo, né, dos últimos 3 campeonatos brasileiros da Série B e entendemos que a partir desse estudo feito, realizado, de que esse ano é uma competição mais difícil, não pelo fato de não ter considerada uma das grandes equipes do cenário nacional, mas principalmente pela competitividade que os elencos foram formados, né? E justamente é uma característica da Série B, é uma competição muito mais disputada, uma competição muito mais aguerrida do que a Série A, que é muito mais jogada, né? Que a gente fala que a Série A é um tabuleiro de xadrez e a Série B é um campo minado. Então a Série B a gente tem que estar muito bem preparado, muito bem atento, né? Porque é um campeonato traiçoeiro que nós não podemos estar deixando pontos para trás, principalmente no que diz respeito a jogar dentro de casa. Nós temos que saber que dentro da nossa casa, aqui no Café, nós temos que encurralar os adversários e procurar somar o maior número de pontos possíveis para que fora a gente consiga também estar somando pontos importantes que nos leve à busca pelo acesso à Série A. O Marquinhos falou do
aí, o senhor vai ser relacionado e está pronto para ficar à disposição para esse jogo de amanhã? Não, para esse jogo ainda não. É um jogador que a gente tem trabalhado gradativamente uma evolução dele, né? Então é um jogador que já está no trabalho de transição do departamento médico para a parte física. Já tenho inserido ele em alguns trabalhos com bola, assim como o Germano também, mas um processo muito gradativo ainda inicial, para que não tenhamos ou não corremos o risco aí de estar perdendo atletas justamente ou principalmente nesse início de Série B, que é de suma importância. O Germano também não, então. Germano também não. Dagoberto está pronto pro jogo? Dagoberto está pronto para o jogo. Dagoberto é um atleta que vem se dedicando muito, tem sido um exemplo profissional, é um atleta que tem demonstrado realmente um profissionalismo muito, muito grande, não havendo uma diferença pelo status qual esse jogador tem, por aquilo que construiu e conquistou dentro de sua carreira, mas pelo ser humano que é, pelo profissional que é, ele tem sido um exemplo aqui dentro e nós temos ficado muito, muito felizes, muito satisfeitos com o desenvolvimento do trabalho dele e aquilo que ele tem apresentado como pessoa, como profissional e na certeza de agregar muito ao longo dessa Série B. Marquinhos, a gente observou que na terça-feira, antes do treino, você conversou em particular um pouco ali com o Sabiá, preparador de goleiros. Você chegou a ter dúvida no gol, pela boa performance que o Alan terminou o campeonato e pela experiência que o Wagner agrega com a sua chegada? Aquela conversa foi para falar sobre isso, para falar do goleiro? Você chegou a ter dúvida no gol? Foi sim. Nós tomamos essa decisão em conjunto, né? Conversamos. Eu sempre dou a liberdade ao treinador de goleiro, até porque é uma função mais específica, né? E preciso muito das informações coletadas em treinamento também. O Alan é um goleiro que terminou muito bem o Campeonato Paranaense. Conseguimos resgatar uma imagem que ele tinha negativo aqui na cidade, na própria equipe, né, com as atuações o qual ele teve nos jogos finais do Campeonato Paranaense. Porém, quem inicia a Série B é o Wagner, né, pela sua experiência, pelo comando e liderança dentro de jogo, aquilo que demonstrou em treinamento, né, e por meritocracia inicia o Wagner. Mas eu tive uma conversa muito serena com todos os goleiros, né, e disse a eles que quem começa a competição é o Wagner, mas quem termina pode não ser o Wagner. Tamanha concorrência, talvez o Londrina seja uma das poucas equipes privilegiadas que tenha no seu quadro, na função de goleiro, o mais forte da Série B. Então, essa competitividade interna entre eles também faz com que eles evoluam individualmente, e quem ganha com isso é o Londrina. Nesse duelo, o próprio Guilherme tem me surpreendido, um goleiro muito rápido, muito ágil, né, muita qualidade na saída de jogo com os pés também. É o principal jogador que sabe e tem o potencial de jogar com os pés, e é uma postura que eu gosto também. Esse menino tem me agradado muito nos treinamentos aí, não teve oportunidade desde que eu cheguei, mas dentro da Série B, se houver oportunidade, se os demais goleiros derem brecha e ele entrar, arrisca esse goleiro não sair mais, pela tamanha qualidade que ele tem. Então acho que o Londrina está bem servido de goleiros, e aquele que tiver a meta, né, tiver na meta no início da competição, ao término da competição, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Pô, já conseguimos tirar um titular. Na lateral direita, vamos partir dessa linha aqui, com posições então. Na lateral direita você utilizou o Lucas Ramon nas últimas partidas do Campeonato Paranaense. O retorno do Reginaldo, quem começa? Vamos estudar a equipe do Boa, ver a característica que possa vir, né? Eles têm ainda mais 2 treinamentos antes do jogo, e dependendo de quem venha para essa partida por parte do Boa, nós vamos tomar a estratégia de colocar a melhor opção, né? O Lucas me dá esse jogo de força, me dá esse jogo por dentro, que tem uma passada muito boa, uma inteligência tática de fora para dentro, e o Reginaldo me dá o jogo de profundidade, né? Me oferece um jogo de profundidade interessante também. Então são 2 características diferentes que a gente pode tomar decisão conforme o adversário. E um menino que vem crescendo muito também em treinamento é o Mateuzinho. Eu tenho utilizado o Mateuzinho até pela falta da suplência do Roberto. A gente tem trabalhado o Mateuzinho na lateral esquerda, e esse menino tem me agradado demais. Tem feito aí treinamentos aí de encher os olhos. Então, de repente, a gente possa ter uma surpresa, nem um nem outro, e pode aparecer, de repente, o Mateuzinho por aquilo que tem produzido. Sobre o meio-campo, Marquinhos, tem 11 opções, né, entre meias e volantes, e pelo jogo treino, o Matheus Olavo fez um bom jogo, assim como o Robson também, já no segundo tempo. O Lourenço não foi muito bem no início do jogo. Tem alguma dúvida para você nessas posições, ou deve manter o que terminou o Campeonato Paranaense? Não tenho dúvida. Em relação à escalação, a gente tem trabalhado em cima dela
após o término do jogo treino, né? Então não tenho nenhuma dúvida daquilo que observei, da forma como terminou. A gente vai procurar colocar o que encontram-se em melhores condições para essa primeira partida. Na lateral esquerda, você falou que não há uma suplência para o Roberto. Evoluiu alguma coisa em relação à contratação? A gente tem conversado internamente, né? Com a chegada do Ocimar Bolicento também tem sido interessante, porque nós temos discutidos diariamente em relação a essa prospecção de atletas, né, por função, e tem chegado nomes interessantes que, com muita cautela, com muita tranquilidade, não havendo um desespero de emergência para a contratação, como eu falei, até porque o Mateuzinho vem trabalhando naquele setor, o Lucas, o Reginaldo eu também utilizei fazendo a lateral esquerda, e caso se faça necessário, a gente tem esses atletas trabalhados. Mas é claro que o atleta da posição, da função, sempre é interessante em tratando-se de Série B, uma competição de 38 rodadas, e nós estamos no mercado para buscar a melhor opção. Felipe Marques te agrada, Marquinhos? Felipe Marques é um jogador que tem potencial, é um jogador que eu acompanho no Sampaio Correia, também o enfrentei pelo Paysandu, né? É um jogador que tem muito potencial. Eu vi algumas situações relacionadas ao nome dele, né? Não tem nada concreto, não tem nada de que partiu da minha pessoa, acho que foram sondagens em relação numa conversa que tivemos, isso lá na minha chegada, que acabou tornando-se pública aí, mas não tem nada confirmado e nada ainda de interesse concreto em relação a esse atleta. Marquinhos, muito se fala de receitas, né, para conseguir o acesso. Eles falam de elenco recheado, fator casa. Qual os pontos? Se você pudesse listar 5 pontos, ou quantos pontos você acha necessário para conseguir o acesso, quais você colocaria? Eu diria que é importante nós conquistarmos o maior número de pontos possíveis dentro de casa. Esse é o principal fator, fazer o Estádio do Café realmente como nossa fortaleza, como nosso poder de acesso. Isso se faz necessário. Por isso a importância do torcedor, por aquilo que a equipe fez ao término da competição estadual, acho que, e por aquilo que fez nos 2 anos anteriores, ficou nítido e claro de que nós precisamos do torcedor. O torcedor tem que acreditar, tem que se fazer presente. A gente viu nos 2 jogos sob o meu comando um Estádio do Café com pouca presença do torcedor, e isso é triste. Você vê um gigante adormecido, faltando muito pouco de ser acordado, né? E às vezes é o berro do torcedor que faz esse gigante acordar. Então acho que o torcedor tem que se fazer presente, tem que acreditar, tem que confiar, porque é um fator determinante para a busca do acesso. Isso até nos estudos realizados nos 3 anos anteriores mostrou de que as equipes que buscaram o acesso sempre tiveram o apoio do seu torcedor. Até mesmo o América Mineiro, que tem uma característica semelhante com Londrina, né, de jogos em casa ter pouca presença do torcedor. No último ano o torcedor abraçou a equipe e carregou a equipe à Série A. Então é outro ponto, acho que a presença do torcedor se faz importante. E elenco. É uma competição de 38 rodadas, onde teremos lesões, teremos expulsões, e o elenco é muito importante no momento crucial, no último terço de competição. Por isso que nós conversamos com o Sérgio, e o Sérgio também já tinha essa ideia, esse pensamento, e nós fizemos um investimento para que tenhamos um elenco não só em quantidade, mas principalmente em qualidade, para suportar o que vai ser a Série B.